Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço que começa hoje. É o GSA em Foco, Grupo Santo Antônio em Foco. E a partir de hoje, 1º de março, toda primeira segunda-feira do mês, teremos uma entrevista, um bate-papo, um tema de bastante relevância, de muito interesse, não só para a nossa comunidade acadêmica, mas para a comunidade como um todo. Portanto, esse espaço ele é oferecido pela Faculdade de Artes de Itabirito, pela Faculdade de Serra Dourada de Lorena e pela Faculdade de Serra Dourada de Altamira. É com muita alegria que nesse dia teremos convidados especiais. Você sabia que a cada 9 horas uma mulher é morta no Brasil em razão da violência doméstica? Desde que começou a pandemia, esse índice aumentou ainda mais. Entre março e outubro do ano passado, foram 497 mortes em razão da violência doméstica, o feminicídio. E para debater esse assunto, nós trouxemos hoje a Paula Veloso, médica, fundadora do projeto Colheres de Ouro. Seja muito bem-vinda, Paula. É uma alegria, a gente já conversou em uma outra oportunidade. E vamos debater, eu já quero te fazer uma pergunta. De bate-pronto. Da onde veio a ideia do projeto Colheres de Ouro? A Paula, gente, que teve uma experiência ligada à violência doméstica, da onde veio a ideia do Colheres de Ouro? Primeiro, boa noite já, né? É um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Eu sempre falo que de um limão a gente não precisa de fazer só uma limonada, a gente faz uma torta, a gente faz outras coisas também. E aí o ideal é a gente compartilhar com os demais. E o que eu tenho, assim, o Colher de Ouro é algo que eu nunca imaginei na minha vida, mas ele surgiu a partir de um evento, né, que eu sofri de violência doméstica. Eu fui espancada pelo meu ex-marido num certo dia. Eu estive presa em cárcere privado na minha própria casa e só saí de lá com a polícia. E a partir desse dia, minha vida mudou completamente. Na verdade, eu sempre falo que a partir da hora que a porta abriu, eu acordei, né? É um processo, assim, é uma nova pessoa que está nascendo. E aí, alguns meses depois, teve uma história que, não sei se vocês lembram, que é da Tatiana Spitzner, que é aquela advogada, inclusive, que foi jogada da sacada do prédio. E, a princípio, o suspeito era o marido dela, e ele falando na televisão que ele jamais seria capaz de fazer isso. Foram amigos dele lá no Fantástico falar que ele não era capaz de matar uma mosca. E aí, logo na semana seguinte, saíram as imagens da portaria do prédio, ele arrastando ela pelos cabelos, e depois ele saindo com o corpo dela. Nesse dia, eu tinha acabado de chegar em casa, e aí eu liguei a TV à noite, e aí eu vi esse caso, e foi a primeira vez que eu vi as imagens assim, e me reconheci. Porque a gente passa por um processo, a gente sempre acha que está muito distante, o que a gente não tem consciência da realidade que a gente viveu. E nesse dia, que parece que eu estava me vendo ali, eu escrevi um post, assim, no meu Instagram mesmo, e aí tinha muitas pessoas falando assim, que eu acho que você devia compartilhar com outras pessoas, e muitas mulheres, inclusive, falando que tinham sofrido a mesma coisa, mas que estavam caladas. Aí foi quando surgiu o Colheres de Ouro, que é um Instagram, e aí depois ele foi se aliando a alguns grupos de ajuda, depois ele foi se alinhando em projetos sociais, mas ele, a princípio, e essencialmente, é um Instagram para informação. Vocês hoje estão com quantos seguidores, Paulo? Já? Eu acho que uns 24, alguma coisa assim. Mas eu costumo dizer que eu não me preocupo com os números das pessoas que estão lá, né? Porque o que importa para mim é se alguém viu aquele post e achou interessante e viu sentido naquilo e mandou para alguma mulher, até porque por trás, né, do computador, na internet, todo mundo pode ser anônimo.
Ninguém precisa de se expor, o que é algo muito difícil ainda para as mulheres que sofrem, né? E às vezes a mulher está ali precisando de alguma ajuda, e aí ela não sabe como ser ajudada, ela está precisando de um toque, ela não está entendendo o que ela está vivendo. Então, o Instagram foi feito para isso. E para as pessoas também terem consciência que isso existe, né? Até isso aconteceu em 2018, de lá para cá eu vi uma revolução muito grande com relação às informações. Eu não sei se é porque eu vivia numa bolha, e quem não vive isso acaba vivendo, assim, de uma forma que você não conhece muito bem, né? Então, eu não ouvia falar. Para mim era algo muito distante, até pela minha realidade mesmo. Mas, depois que eu me expus, eu vi o tanto de gente que não existe classe social. É óbvio que eu tenho alguns privilégios que me deixam denunciar, que me deram apoio, e isso tudo aí não tem como negar, né? Mas o fato de a violência doméstica acontecer, isso não tem como diferenciar nem classe social, nem informação, nem nada. Então, eu tento informar as mulheres para elas conseguirem sair dos relacionamentos abusivos o mais rápido que elas conseguirem. Legal. Olha, gente, saibam que vocês podem participar ao vivo pelo chat do YouTube. Mandem suas perguntas, suas questões. A gente vai colocar aqui em pauta, a gente vai conversar, a gente vai debater. A intenção de fazer ao vivo é justamente para a gente manter esse caráter integrativo, opinativo e de interação. Temos hoje aqui também o Leandro Donato, que é bacharel em Direito, especialista em mediação e conflitos de família e também em políticas públicas contra a violência. Seja muito bem-vindo, Leandro. Leandro, que é criador do projeto Recomeço, que tem tudo a ver com violência doméstica. Fala um pouquinho desse projeto para a gente, Leandro. Boa noite, Gustavo. Boa noite, doutora. Boa noite a todos aí. Então, Gustavo, esse projeto, o início desse projeto foi desde quando eu iniciei, né, na minha carreira. Eu trabalhei 5 anos na delegacia de Polícia Civil e eu trabalhei com inquérito policial, né? E aí, através desse inquérito, a gente fazia relatório para saber sobre a autoria e materialidade, possivelmente o delegado judicial ou não. A partir daí, eu comecei a observar que a maioria das vítimas, elas sequer sabiam que estavam sofrendo violência no âmbito familiar. Mas como, Leandro? Como assim? Tinha mulher que achava que pelo simples fato dela ser companheira, ela teria que ter relação sexual com a pessoa. Isso é estupro marital. As pessoas não sabiam dessa informação. Claro que não são todas, né? Tem marido que fica de posse de cartão de crédito, de cartão bancário. Então, assim, a gente tem que conseguir entender primeiro o que é a violência no âmbito familiar. A violência no âmbito familiar pode ser sexual, patrimonial, física, psicológica. Então, é muito amplo esse ramo quando você consegue aprofundar um pouquinho mais do que isso. E aí, me deu essa vontade de criar esse projeto. O projeto ele não tem como intenção punir, né? Porque para punir existe o Estado. O Ministério Público, que aceita denúncia, a Polícia Civil, que faz investigação, a própria Polícia Militar, que faz a atuação dela, né, preventiva. Então, a intenção do projeto é o quê? É informar, é ajudar, é encaminhar, né, essas vítimas que sofrem, assim, igual você acabou de falar, e a Paula, na pandemia, o número subiu em 40%, e falta muita informação, falta muito acolhimento. Então, por isso esse projeto ele já está dando início, né, na Faculdade de Ares, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muito a população da nossa cidade. Tá? O projeto tem como principal objetivo acolher essas vítimas na faculdade e a gente direcionar elas para os locais corretos, né? Que seria psicólogo, que a faculdade automaticamente aqui já disponibilizou já, a gente vai ter os voluntários, né? Vai ser tudo sem fins lucrativos. Né? Então, assim, a intenção do projeto, a princípio, é isso. E aí, no decorrer, nós vamos explicar melhor o projeto, como vai ser. Olha só, gente, aqui no Brasil, a cada 7,2 segundos, uma mulher é agredida física ou psicologicamente. E é muito importante falar isso,
não só para a gente entender a dimensão do problema, e não só para a gente entender a realidade do problema, mas a gente destacar que a agressão não é somente física, a agressão é psicológica também. Paula, quando lá atrás, e eu me lembro de uma matéria que saiu no estado de Minas com você, logo após o incidente, você dizendo que o seu ex-marido era muito simpático, muito atraente, muito envolvente, muito gentil com as pessoas, e que você nunca imaginou que poderia passar por isso com ele, e que as pessoas, quando ficaram sabendo depois, falavam, puxa vida, mas não é possível. Para as mulheres que estão assistindo a gente, ou para quem eventualmente trabalha no meio, ou precisa trabalhar com o meio, a gente sabe que as pessoas não têm estrela na testa. Qual foi o momento que você falou assim, opa, tem alguma coisa errada? E o que a gente poderia dizer para as mulheres? Qual que é a faísca que ela falou, opa, peraí, começou a ter alguma coisa errada, deixa eu tomar uma atitude. Então, é até engraçado eu falar isso, mas eu só percebi, mesmo assim, de falar, olha, eu tenho plena consciência do que eu vivi, um mês após eu ter sido espancada e presa, e ele ter sido preso e tal, depois de eu ter saído de casa com a polícia. Porque antes disso, quem nunca viveu, às vezes é difícil entender, mas só quem já viveu isso sabe o tanto que isso é doido, assim. Por quê? Você não vai aceitar que uma pessoa que você não tem vínculo nenhum te agrida moralmente, te xingue, uma pessoa que tá passando na rua te xinga, você nem conhece a pessoa, você fica muito bravo com a pessoa. Agora, quando você tem envolvimento emocional e as coisas vão acontecendo tão devagar, e ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo, você vai se tornando a pessoa que o agressor, né, ele quer que você se torne. Por quê? Eles começam te levando a um nível, assim, de, nossa, você é a mulher mais perfeita, aquela coisa toda, assim, né, de, não tô dizendo que isso é errado, tá? Só tô dizendo, assim, que as mulheres, né, quem não quer ter um tipo de relacionamento assim? Só que com o passar do tempo, eles começam a querer dominar a mulher, né? E, gente, relacionamento abusivo, antes que alguém, né, me entenda mal, existe entre homens e mulheres, tanto de homens para mulheres quanto mulheres para homens. Mas a gente está falando de violência doméstica, violência contra a mulher. Então, eu preciso de dizer que a maioria das violências mesmo, né, que levam a óbito e tudo mais, acontecem com as mulheres. Então, o que eu sempre falo, você começou a perder a sua essência por alguma forma. A gente foi criado num universo, a gente nasceu numa sociedade em que a mulher solteira, ela é uma fracassada, porque o sucesso da mulher está relacionado a ter um relacionamento, construir família e tudo mais. E do homem não é tão assim. E aí, quando a gente encontra alguém, isso é muito nítido. Quando às vezes você está conhecendo alguém e ele já não bate muito com os seus conceitos, muitas vezes as mulheres, elas aceitam, não, vamos deixar, porque melhor ele do que eu estar sozinha. E aí a gente vai engolindo tanta coisa, mas tanta coisa, e às vezes inconscientemente, porque a gente não pensa nisso racionalmente, que uma hora você já está completamente com baixa autoestima, você já não consegue entender mais quem é você e quem é a pessoa, porque para você é tudo a mesma coisa e você, na sua cabeça, você é quem ele criou. E o que eu falo, se você começa a perceber que tem alguma coisa errada, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, porque é muito difícil para quem está dentro do relacionamento ter esse discernimento, assim, porque envolve o psicológico, tem envolvimento emocional, e isso complica muito as coisas. Então, a melhor hora de sair de um relacionamento é no início. Por isso que é tão importante a gente conhecer os pequenos sinais. Eu lembro que uma vez, isso há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram que tinha um celular que era Nextel. Na época não existia smartphone e tal. E eu tinha meu próprio celular. Ele me deu um Nextel. Eu achei legal, bacana. Ele, não, é pra você falar comigo. E eu não podia falar com ninguém desse celular. E aí ele ficava me perguntando por que eu tava usando meu outro celular.
E eu falava, porque esse celular aqui é para eu falar só com você, não é? E aí começou aquele negócio de querer me controlar, mas eu não entendia a proporção que isso tinha. E aos poucos e quanto mais eu subia na minha carreira, mais as coisas ficaram complicadas, porque eu comecei quando ele estava num patamar de eu tenho mais experiência e eu estou fazendo tudo, os meus conselhos são todos para o seu bem, né? Tudo bem, mas uma hora que eu comecei a subir na minha carreira, ele foi ficando mais agressivo e controlando meus empregos, mas ele não controlava, assim, ele fazia o jogo de, mas para que você vai trabalhar em tal lugar, sendo que você pode trabalhar no hospital que eu trabalho? E aí foi me controlando assim, para que você vai dar plantão à noite? Mulher não tem que dar plantão à noite, não. Mulher tem que ficar com o marido, pode deixar que eu te dou esse dinheiro, você vai trabalhar por causa de um dinheiro desse. E era o meu dinheiro, né? E ele não queria isso. E para eles, independência nossa, de qualquer forma que seja, ou financeira, ou emocional, é muito ruim. Tanto que muitas mulheres finalizam um relacionamento abusivo ou não conseguem finalizar por dependência financeira, porque tem filho e tudo mais, mas muitas delas começaram esse relacionamento trabalhando, sendo independentes. E com o passar do tempo, eu já vi relatos assim, gente, e eu convivo com muitas mulheres que sofreram isso e recebo muitos relatos. E a gente vê direto a pessoa, eu saí do meu emprego porque ele estava implicando tanto. Ou então, implicava tanto com o meu amigo de trabalho, eles inventam algumas picuinhas para a pessoa largar o emprego. E assim como já até foi falado hoje, muitas mulheres nem sabem que é um problema isso, né? Elas nem sabem que estão passando por um relacionamento abusivo, porque eu já ouvi de delegadas da mulher chegar lá com o braço quebrado e ela fala assim, doutora, eu tô aqui, mas não é pra prender meu marido, nem nada, é só pra dar um susto nele, porque bater, tudo bem, agora quebrar um braço, aí já tá demais. Ou então o marido fala assim, não, mas espera aí, eu bati foi na minha mulher, não foi em outra. Então isso é tão comum e no nosso meio, assim, é tão, às vezes, natural, que a própria mulher nem sabe que ela tá sofrendo violência. Ô, Paula, ele era médico também, né? É médico também. Ô, Leandro, olha só. O Leandro está desenvolvendo o projeto Recomeço. Em que consiste o projeto, Leandro? Vocês sabiam, gente, que a cada 5 dias, uma menor de 12 anos é estuprada na escola no Rio de Janeiro? Exatamente. Em que consiste o projeto? Vamos aproveitar só a oportunidade de pegar um gancho no que a doutora Paula falou aí. Tem que deixar claro também, doutora, como você falou aí, que existem crimes que eles são condicionados à representação. O que é isso? Crime de ameaça. Ele depende da vítima ir lá e fazer representação. E na maioria das vezes, as vítimas chegam com um relato de que cadeia não vai melhorar a pessoa, não vai recuperar aquela pessoa. Então, no decorrer do processo na delegacia, a pessoa desiste de fazer a representação e automaticamente o delegado tem que fazer a liberação, né, desse agressor, né, ou independente do que ele fez, se for condicionado à representação, o delegado, o promotor, etc., eles dependem, né, dessa vítima fazer essa representação. E geralmente a pessoa chega no ato e desiste, e aí acaba acontecendo, às vezes, coisas bem piores aí. O projeto, Gustavo, aproveitar a oportunidade que você deu aí, a intenção do projeto é exatamente essa. O projeto ele é um recomeço. Por que o recomeço? Porque geralmente a pessoa, quando está sofrendo essa violência, ela para. Como a Paula falou, você para, a pessoa te impede de dar continuidade à sua vida e coloca você dependente da pessoa. Como eu falei, tem gente que segura o cartão de crédito da pessoa e o cartão de débito de banco. Então, assim, a intenção do projeto é o quê? Vai ter uma sala, vai ter redes sociais, vai ter alguém para colher esses dados, os dados vão ser, claro, né, todos sigilosos. A gente vai ter o relato dessa pessoa, vai ter um profissional, tanto da psicologia quanto da área do jurídico, para poder orientar essa pessoa, encaminhar, né, ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Então, o projeto, ele, além dele
da gente poder entender o porquê que isso está ocorrendo, essa pessoa vai ter, além da assistência jurídica, ela vai ter assistência psicológica dentro da faculdade gratuita. Então, a intenção é o quê? É encaminhar, é ajudar, é ver o porquê que isso está ocorrendo dentro da residência dessa pessoa. É por causa de abuso de álcool, é por causa de abuso de droga, é porque dentro da delegacia eu vi muita gente que não largava o companheiro por falta de alimento. O cara coloca alimento dentro da casa, ele bate em mim todos os dias, mas ele é bom para mim, ele coloca a comida dentro da residência, sabe? E assim, o que eu vejo que é muito difícil a pessoa ela conseguir denunciar, ela conseguir ir até o final por se tratar de um companheiro, por se tratar de um marido, uma pessoa que tem um vínculo familiar com ela. Então, isso dificulta a pessoa de chegar até o final. É sempre aquela, vou dar mais uma chance, isso não está acontecendo comigo, né? Então, esse detalhe é que acaba acontecendo. Então, assim, igual a doutora Paula falou aí, ninguém começa um relacionamento batendo. Ninguém começa um relacionamento batendo. A pessoa começa um relacionamento fazendo a pressão psicológica, né? E aí ela tem progressão até, infelizmente, chegar ao feminicídio, né? Então, o que a doutora falou é perfeito. Ninguém começa batendo. Não chega hoje no relacionamento e começa batendo uma pessoa. Ela tem progressão. Então, é exatamente isso. A intenção nossa é trazer a pessoa aqui e tentar tratar, tentar ajudar. E esse problema não é dela, esse problema é nosso. Esse problema é do município, é do estado, é meu, é seu, é do doutor Paulo, é de todo mundo que está assistindo. Então, sim, esse é um problema que a gente deve ajudar. É por falta de alimentos, assistência social. É por causa de álcool. Existem os grupos alternativos que a gente consegue colocar a pessoa para poder se tratar, né? É por causa de droga, exatamente a mesma coisa. E a gente poder super participando aqui e elogiando bastante. E aí, em cima disso que você falou, tem uma pergunta aqui da Juliana Siqueira, advogada no Rio de Janeiro, e a pergunta é o seguinte: de que maneira podemos orientar as mulheres que não sabem que estão sofrendo qualquer tipo de violência? A gente, às vezes, percebe o relacionamento abusivo, a violência. Como orientá-las, Leandro? Cara, para isso daí que a gente tem que ter informações. Quando que você está sofrendo um abuso no âmbito familiar? Entre aspas, não é simples, porque quando você percebe, igual a doutora falou, quando você percebe, já aconteceu. Né? Quando você percebe, você já sofreu agressões físicas. Mas a violência no âmbito familiar ela é bem antes das agressões físicas, é da psicológica, né? Tipo assim, deixa eu tentar te explicar melhor. Existem vários meios da gente conseguir informações. A pessoa começou a te proibir das coisas, a pessoa começou a mexer no seu telefone, a pessoa começou a te seguir, a pessoa começou a te fazer pressão psicológica, igual a mesma coisa quando a pessoa começa a difamar e caluniar você, né? Falando que você está feio, que você está gorda e etc. Isso também é agressão no âmbito familiar. Então, assim, é através de informações. Por que o Colher de Ouro hoje tem esse tanto, até corrigir a Paula, 25.700 seguidores? Exatamente por causa de informações. Então, acho que todo mundo tem que buscar informação, sim, em redes sociais. E esse projeto, que é o Projeto Recomeço, ele vai ter as redes sociais, ele vai ter atendimento aqui, tanto jurídico, tanto psicológico, exatamente para a gente ver aonde que essa pessoa se enquadra, para a gente ver se a gente consegue encaminhar essa pessoa para estar melhorando isso, está interrompendo essas agressões dentro da residência dela. Tem muita gente, Gustavo, que ela não sabe, a casa é de nós dois, mas todo dia eu sofro agressão. O cara tem que ter um meio de tirar o cara de dentro da residência, uma medida protetiva, que ele não se afaste do lar dela. E muita gente não sabe isso. Então, é mais o que a doutora perguntou aí, tem que ter informação, sim. A gente busca isso através de redes sociais hoje. Um abraço aí para o Vinícius Dias, de Itabirito, aluno da área de Itabirito, a Elisângela Andrade dos Reis, que é aluna da Faculdade Serra Dourada de Altamira. A Luciana está dizendo que é muito difícil perder esse vínculo, né? E que, às vezes, é muito difícil fazer com que o homem perca essa sensação de domínio justamente por ser difícil para a mulher desfazer esse vínculo. Paulo, eu queria te fazer duas perguntinhas.
A primeira é a seguinte: quando a gente fala hoje em feminicídio, quando a gente fala nesses temas que envolvem a proteção de hipossuficientes numa relação, logo vem uma avalanche política de pessoas querendo colocar política no meio. Quem defende a proteção da mulher é lacrador, quem não defende é abusador. Às vezes é muito difícil a gente centralizar, né? Eu queria perguntar para você, como mulher, como profissional, né, você que rodou aí o estado de Minas Gerais, até fora de Minas Gerais, proferindo palestras sobre o tema, como enfrentar esses debates acalorados, apaixonados, e como trazer o feminicídio para a realidade do que é realmente feminicídio, porque, né, gente, quando uma mulher é morta com o objetivo de assalto, é latrocínio, não é feminicídio. E é importante a gente identificar de maneira clara o que é, de fato, feminicídio. Isso é um desafio, né? Sim. Vocês entendem mais isso do que eu, né? Mas o que eu sempre explico, assim, para as pessoas, geralmente eu dou muitas palestras para a área médica, principalmente porque, às vezes, a mulher vai no hospital e não vai na delegacia, e muitas vezes ali é a oportunidade que ela tem, né? Mas o que eu sempre explico é que toda vez que você não consegue substituir um homem naquela situação, aquilo foi algum crime de gênero, ou seja, aquele crime foi desferido contra a mulher porque ela era mulher. Exemplo, então, 2 irmãos jogando videogame. Os 2 começam a brigar, um bate no outro. Depende se é mulher ou não, às vezes eles estão brigando ali porque é irmão mesmo, não que esteja certo, entendeu? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, e aí a irmã vai sair com uma saia curta e o irmão vai lá e bate nela, porque ela vai sair igual uma vagabunda, desculpa o termo, mas, né, isso ele não faria com o irmão dele, por exemplo, que estaria saindo sem camisa. Ele faria com o irmão dele se ele estivesse vestindo igual uma mulher. Então, tudo que se aproxima do feminino, né, tudo que sai do conceito do masculino é errado. E tem coisas que eu sempre procuro, assim, pontuar. Por quê? Essa questão dos extremos que a gente está vivendo, eu acho que toda revolução, ela passa por isso. Só que a gente precisa de diferenciar algumas coisas. Existem crimes e existem situações que elas são incontestáveis. Não tem um porquê. Não tem, mas eu acho isso ou eu acho aquilo. É errado e pronto. É crime e pronto, independente da posição política que você tem, independente do que você defende. Crime é crime. Violência contra a mulher é algo que independe de posição política, a meu ver, tá? Independe, isso é errado e não tem como contestar isso. São coisas que são indiscutíveis. Mas eu achei uma pergunta interessante aqui, eu não sei se eu posso responder. Por favor, fica à vontade. A Luciane, ela falou assim, Luciane, desculpa, não é difícil denunciar só porque é companheiro. É difícil também porque o ato de fazer a denúncia é constrangedor, demorado, e você tem que ficar ali horas exposta. E isso, gente, é uma coisa que aconteceu muito e ainda acontece, principalmente em delegacias que não são especializadas, né, não tem ali uma mulher para te colher e tudo mais, e a gente vê o tempo inteiro mulher que desistiu na delegacia, porque isso ainda acontece hoje, de chegar lá, não ser uma delegacia especializada, porque às vezes não tem, as pessoas que estão lá não estão preparadas para atender a mulher, e ela começa a contar, e a pessoa que está recebendo a denúncia fala, mas por que ele fez isso? Mas será que você não deu motivo? Mas será? E fica tentando tirar os créditos da mulher e fazer com que ela desista daquela denúncia. E ainda existe muito isso. Muitas mulheres não vão na delegacia, porque ainda não acreditam na lei, né? Mas é sempre bom lembrar que a medida protetiva, por exemplo, ela é um papel. Muita gente fala, nem vou pedir medida protetiva porque é um papel. É um papel. Mas assim, a chance de você existe chance de você ser morta com a medida protetiva? Existe.
Agora, a chance de você ser morta sem a medida é muito maior. E eu não sei se vocês conhecem a Jerusa, ela é uma ativista, assim, né? E ela é promotora. Não sei se ela é promotora, ai, desculpa, gente. Mas ela sempre fala, se você for fazer alguma coisa, mesmo que se você estiver sofrendo, né, ou não sabe que está sofrendo dentro do relacionamento e sabe que para sair dele é difícil, sofra agindo, sofra em movimento, porque ao menos uma hora, existem dois caminhos, uma hora o sofrimento acaba, né, se você optar por um caminho, e o outro sofrimento não tem outro fim que não seja ou feminicídio. Eu sempre falo que sempre acaba em feminicídio, sempre. Porque se não matou a mulher fisicamente, né, a morte como a gente conhece, ele matou a mulher psicologicamente. Toda mulher que passa por um relacionamento abusivo, ela é morta todos os dias. A essência dela, o caráter, o que ela... As coisas que ela gosta, ela para de saber o que ela gosta, ela para de entender quem que é ela. Então, ele vai matando ela aos pouquinhos. E uma coisa muito engraçada que eu converso com as mulheres que passaram por isso, é que às vezes a gente vê foto e fala assim, meu Deus, olha a roupa que eu usava, ou olha a minha cara, como que eu me submeti a isso, mas a gente não tinha a mesma consciência que a gente tem hoje, né? E a gente vê a mudança nitidamente, como que a gente era antes e como que a gente é agora, porque a gente sempre foi uma pessoa e a gente se molda aquele relacionamento, mas não é por fraqueza, não é porque pode ser até por carência, né, muitas vezes, exatamente por causa dessa cobrança que a gente tem social, de ter que aguentar muitas coisas, e a gente não tem que aguentar muitas coisas, é lógico que no relacionamento você tem que abrir mão de certas coisas e se moldando aquele relacionamento, mas nada que faça você perder a sua essência. Tem mulheres que falam assim, mas qual que é o limite que eu sei que aquilo ali tá muito ou é a parte de ceder normal de um relacionamento? O que você tem que olhar é se você tá perdendo o que você é. Essa decisão que eu tô tomando, ou eu tô abrindo mão disso, eu tô abrindo mão porque o relacionamento necessita disso, ou porque se eu não abrir mão, eu vou perder essa pessoa. Porque são coisas diferentes, né? E o que vocês falaram é muito importante da questão dos pequenos sinais, né? O quanto antes sair, gente, é o ideal, porque o vínculo emocional, ele piora muito as coisas, ele dificulta demais. Então, quanto antes você descobrir, ou quanto antes você puder ajudar uma amiga, ou pedir uma ajuda, porque não é fácil sair sozinho, mais rápido a gente consegue livrar essa mulher, né? E esse projeto eu achei muito bacana, porque a gente tem dificuldade demais de proteger essas mulheres e acolher, principalmente mulheres que dependem financeiramente, igual eu disse, muitas vezes elas não dependiam antes e passam a depender durante o relacionamento. Espetacular, gente. A gente não poderia começar esse projeto GSA em Foco tão bem, com o pé direito, da maneira como a gente começou. Uma pena que o nosso tempo acabou, mas vamos voltar nesse tema, gente. A Paula disse umas coisas muito interessantes que a gente não pode perder de observar. Na hora de analisar o feminicídio, substituir a vítima por um homem. Se aquele crime fosse acontecer da mesma forma, não é feminicídio. Mas se não foi, é porque sim é feminicídio. E o Leandro destaca muito bem, com o projeto Recomeçar, que é preciso mudar o rumo da vida e, como o próprio nome sugere, começar de novo. Recomeçar. Gente, agradeço muito a presença de vocês aqui. Passou rápido demais. Eu tinha anotado algumas coisinhas para perguntar. O pessoal ali, o Arthur comentou que hoje teve um incidente lá no Pará, um policial que parece que matou, mulher se matou. Quer dizer, o pessoal gostou muito e o debate prosseguiu, mas infelizmente o nosso tempo é restrito. Agradeço muito. Deixo um grande abraço para quem está aí assistindo. Compartilhem esse link, viu, gente? Paulo, Leandro, vamos espalhar esse link, mostrar para os amigos a relevância do tema. Muita informação aqui, que é de extrema relevância, não para profissionais, mas para seres humanos.
de todas as orientações sexuais, de todas as linhas ideológicas e políticas. Esse foi o GSA em Foco. Um grande abraço. Espero vocês daqui a um mês, na primeira segunda-feira do mês de abril. Um grande abraço, gente. Okay, gente. Diga, Leandro. Só um último recadinho aí. Eu costumo te falar que o lugar de mulher é em casa, no carro, na política, onde que ela quiser. Então, viva, né? Esse mês aí é um mês das mulheres. Tô chegando. Forte abraço para todo mundo. Sempre. É isso? E as mulheres são muito melhores que a gente. Não, esse é o medo do homem. Gente, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Até o próximo Tchau, gente. Até mais. Foi um prazer. Prazer.